Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20 e também no nosso YouTube com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos dá o prazer da sua audiência, você que nos encaminha pedidos para que colocamos aqui ao nosso lado convidados para falarmos sobre saúde, aliás, várias especialidades da área da saúde, e que eu fico muito feliz por você nos acompanhar e nos dar o prazer da sua audiência. Bem, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que já está aqui ao meu lado, eu gostaria de fazer uma breve colocação a respeito de um tema muito importante. Nós estamos nos aproximando da estação mais fria do ano, que é o inverno, e, consequentemente, a chegada da estação mais fria traz as doenças oriundas do frio, que no caso a maioria delas são as gripes, ou melhor, a gripe causada pelo vírus influenza. Todos os anos nós temos problemas no Brasil, e não são poucos, como também em partes do planeta Terra, onde o inverno é muito rígido e consequentemente se faz importante a imunização contra o vírus influenza. No Brasil, o governo liberou a vacina contra a influenza para todos, a partir de 6 meses de vida. É importante as pessoas que tiverem dúvidas procurarem um profissional de saúde, um médico, para falar sobre a imunização contra o influenza, que é uma vacina que já é aplicada no Brasil há mais de 30 anos. Eu sempre falo aqui, volto a repetir, essa vacina foi colocada à disposição das pessoas pelo Sistema Único de Saúde, quando o ministro da Saúde era o Dr. José Serra, que foi ministro do então presidente Fernando Henrique Cardoso. A vacina era liberada para um público único, agora foi liberada para todos. E é muito importante. Procure conversar com seu médico, tire dúvidas com quem entende do assunto. O nosso convidado, inclusive, trata de pessoas que, na minha opinião, todos deveriam tomar a vacina contra a gripe. Mas o doutor vai falar sobre isso na sequência aqui no programa. Então, oriente-se. Vacinar é preciso. Os tempos modernos exigem consciência e responsabilidade. O programa de hoje vai conversar com o Dr. Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista, nosso consultor da área de endocrinologia. Luiz, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande voltar ao teu programa depois de algum tempo. Sentimos a tua falta. Ô Luiz, esse tema é vacina contra a gripe. E a vacina virou uma polêmica nos últimos anos no Brasil, nos últimos 2 anos, né? Foi uma coisa arada, falaria de cá, falaria de lá. E aquelas vacinas tradicionais acabaram caindo na vala comum. O diabético, que tem diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ele tem indicação de receber a vacina contra o vírus influenza, Luiz? Com certeza, Arivan. Nós tivemos, no período da pandemia da Covid-19, uma diminuição bastante representativa dos casos de gripe por influenza, porque as pessoas estavam mais dentro de casa, estavam circulando menos, as pessoas que estavam circulando estavam usando máscara, então diminuiu muito o contágio da gripe por influenza. E agora que a pandemia já se foi, graças a Deus, a gente tem visto casos de influenza assim, bastante importantes em relação ao acometimento do sistema respiratório, principalmente, e, sem dúvida, todas as pessoas deveriam se imunizar contra a gripe. Particularmente os pacientes mais imunodeprimidos, ou seja, os pacientes menos resistentes. Uhum. E aqui vai os nossos pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, independente da faixa etária, né? Como falasse, a vacina está disponível para crianças acima de 6 meses de idade, então todos os pacientes diabéticos deveriam se imunizar contra a gripe. Quando você fala em pacientes imunossupressivos, é isso? Imunodeprimidos. Deprimidos. Ou suprimidos. Suprimidos, também, né? O diabético, ele tem a sua imunidade em função da doença
mais baixa do que uma pessoa dito normal? Sim, porque o paciente diabético, ele tem principalmente os pacientes diabéticos tipo 2, que desenvolve o diabetes em função da resistência à insulina, esses pacientes têm um organismo inflamado. E o organismo inflamado, ele tem uma menor capacidade de se defender das agressões do meio ambiente, entre essas agressões, as infecções virais. Uhum. Tipo assim, o verão é a estação que a pessoa se solta mais. Ele bebe mais água, ele se movimenta mais. O inverno a pessoa fica mais retraída, contraída. Existe algum estudo que mostra que no inverno a tua imunidade cai mais do que no verão, Luiz? Não, não tem relação com a estação do ano. Na realidade, o período que mais acomete as pessoas de infecções virais são as estações intermediárias. Porque o nosso organismo está ambientado, por exemplo, a um ambiente quente do verão. Uhum. Na medida que a gente vai para uma estação intermediária, como nós estamos, o outono, o organismo ele fica sensível a essas mudanças de temperatura. E depois com o inverno, da mesma forma. Então, essas variações de temperatura que pode comprometer a imunidade dos pacientes. E o diabético é um desses que pode... O diabético está susceptível a essas variações de temperatura, a diminuição da resistência num organismo que já está debilitado, do ponto de vista de resistência orgânica. Muitos perguntaram para mim qual seria o convidado do programa de hoje, mandaram mensagem, eu falei que seria um endocrinologista. E muitos deles diabéticos. E por mais que o diabético queira aceitar a doença, há sempre uma resistência, né, Luiz? Muito diabetes diz assim, não, mas o meu diabetes está normal, está só 260, 310, eu estou legal, estou numa boa, estou levando assim. É correto isso, Luiz? Não. Hoje, com a evolução do diagnóstico, a evolução da monitorização do diabetes, com a evolução dos medicamentos novos que nós temos para o controle do diabetes, a gente busca, né, o que nós chamamos de tempo no alvo. Ou seja, o paciente ele tem que ficar um percentual mais alto possível dentro do alvo de controle do diabetes. Ou seja, uma glicose jejum entre 80 e 130, uma glicose, o açúcar no sangue antes das refeições entre 80 e 160 e uma glicose 2 horas depois de refeição entre 80 e 180. E nós precisamos buscar essas metas, um outro exame chamado hemoglobina glicada, que mostra a média da glicose 24 horas, um período de 3 meses, abaixo de 7%. Isso é uma garantia para que o paciente diabético tenha uma longevidade normal, com qualidade de vida, sem sofrimento. Então, nós não podemos hoje mais ser coniventes com o controle inadequado e insuficiente do diabetes. Mas controlar o diabetes, isso é muito importante, a gente não trata o diabetes especificamente. A gente trata o paciente portador de diabetes. E muitas vezes o paciente portador de diabetes, além do diabetes, ele tem uma pressão alta que tem que ser controlado, ele tem um colesterol aumentado que tem que ser controlado. Se o paciente é fumante, a gente tem que estimular o paciente a abandonar o tabagismo, porque é muito prejudicial. Então, nós tratamos o paciente como um todo e o paciente como centro do tratamento. Ou seja, um tratamento global e o paciente como centro do tratamento, para buscar essas metas de controle e proporcionar para o paciente uma qualidade de vida que ele merece. Uma pessoa de 68 anos de idade, 73 quilos, 1,80 m, faz o exame de sangue em jejum e glicose 98. Está normal? Está perigando? Como é que está, Luiz? Para o diagnóstico de diabetes, Ivan, o valor da glicose normal é até 99. Aham. Entre 100 miligramas por decilitro e 125 miligramas por decilitro, a gente considera pré-diabetes. É um período que antecede o diabetes.
igual ou superior a 126 miligramas por decilitro, o exame sendo repetido e confirmado faz o diagnóstico de diabetes. Isso em jejum. Se o paciente não tiver em jejum, o normal é até 139 a glicose. Se tiver entre 140 e 199, é considerado um pré-diabetes. Sem estar em jejum acima de 200 miligramas por decilitro, já faz o diagnóstico de diabetes. Então 98 está na margem... Normal. Normal. Essa pergunta me foi feita também. Como a pessoa está acompanhando a gente, eu sou obrigado Nesse exemplo, o paciente não tem diabetes. Não tem diabetes. Tem uma glicose no limite superior sem ser diabetes. Sem ser diabetes. Mas isso aqui não quer dizer que ele possa desenvolver a doença, Luiz? Não necessariamente. Não. Mesmo o paciente que tem pré-diabetes não vai evoluir obrigatoriamente para um diabetes. Até porque... Então a gente faz a prevenção para não evoluir para um diabetes tipo 2. Certo. Até porque... a pessoa que descobre a doença, e lamentavelmente eu ouço muito dizer o seguinte: eu não vou fazer exame porque eu não quero descobrir uma coisa ruim. Isso também não é correto, Luiz? Nós não somos tão jovens assim, né, Arivan? Nós somos a mesma faixa etária. Isso. E assim, isso era um conceito, né, que existia, né? Ou seja, a gente, assim, as pessoas falavam, eu não vou procurar chifre em cabeça de cavalo. Exatamente. Mas mudou muito esse conceito. Hoje o objetivo principal é a prevenção de qualquer doença crônica. Então, como é que a gente faz a prevenção? A gente fazendo os exames precocemente, fazendo os exames preventivos, detectando precocemente as doenças crônicas, controlando essas doenças de forma adequada e buscando, como eu já coloquei, uma longevidade normal, com qualidade de vida, sem muito sofrimento. A ciência, nos últimos 30 anos, vamos supor, 3 décadas, ela evoluiu muito em termos de apoio aos médicos no enfrentamento de vários males que causam a morte precoce ou doenças que podem ser controladas com medicamento. Por exemplo, o diabetes é uma doença que vem tendo um volume cada vez maior de portadores, né, Luiz? Eu tenho lido alguns artigos e em locais onde não se falava em diabetes, hoje tem. Polo Norte, lá nos esquimós, o cara só come peixe, praticamente peixe e carne, né? Come poucos açúcar. Muito diabetes. O Japão, onde a culinária japonesa é rica em frutos do mar, aumento do diabetes. Mas, em compensação, está havendo um aumento também da oferta de medicamentos para se enfrentar essa doença. Você acha que ainda há muito que se descobrir para o enfrentamento do diabetes, a doença em si? Olha, evoluiu muito, como já comentasse, né? Tanto a parte de diagnóstico, de monitorização, de controle, as opções de tratamento, tanto para o diabético tipo 1 como para o diabético tipo 2. Nós estamos hoje, de uma maneira geral, isso não se fala, não é só nos países envolvidos, o Brasil também tem essas estatísticas, está se conseguindo diminuir as complicações do diabetes em função de um controle mais adequado da doença. A complicação que se foca mais é a prevenção de doença cardiovascular, ou seja, o diabético ele tem 2,5 vezes mais chances de fazer um infarto agudo do miocárdio ou um AVC, um derrame cerebral. Então está se conseguindo prevenir mais essas doenças hoje com tratamento. E o que está acontecendo, apesar de toda essa evolução, nós estamos ganhando várias batalhas no controle e no tratamento do diabetes, mas nós estamos perdendo a guerra para o diabetes. Por quê? Porque está aumentando muito o número de diabéticos tipo 2. A razão desse aumento do percentual, da prevalência do diabetes tipo 2 é em função do aumento da obesidade. Isso ocorre no mundo inteiro. Então, na medida que aumenta a obesidade, aparece cada vez mais pacientes portadores de diabetes, de uma forma exponencial. Hoje, nós temos aqui no Brasil, nós somos cerca de 17 milhões de diabéticos, mais ou menos. Diagnosticados, Luiz? Sendo um terço
uns anos atrás era metade que não era diagnosticado. Hoje é 1/3 que não é diagnosticado, já se evoluiu nesse aspecto também, né? Mas, assim, a projeção é que continue aumentando diabetes. Nós estamos perdendo a guerra em função do aumento muito expressivo de diabetes, em função do aumento da obesidade. E jovens, né, que é Luiz? o fator desencadeante do diabetes, né? A causa é genética, mas o fator desencadeante é a resistência à insulina, que é causada pela obesidade, principalmente a gordura abdominal, que é a gordura visceral. A gordura da barriga. A gordura da barriga. Agora tem aquela história, nós falamos aqui, até um amigo meu me fez uma correção. Pô, você fica chamando os barrigudos de pessoas desleixadas? Não, porque tem muita gente que diz que o homem que não tem barriga não tem história. A medicina aprova isso, Luiz? Não, absolutamente. A barriga hoje deve ser combatida, né? Que é a pior gordura que tem. A barriga a visceral, ou seja, aqui Isso. A gordura abdominal. Na medida que a gente aumenta a cintura abdominal, vai aumentando a gordura visceral. Não é essa gordura que a gente pinça na barriga, faz a dobra. É a gordura que fica entre os órgãos, entre as vísceras do abdômen. E esse aumento dessa gordura impede que a insulina ela se conecte ao seu receptor para exercer a sua ação de distribuir os carboidratos nos tecidos. A gente chama isso de resistência à insulina. E a resistência à insulina que acarreta o aparecimento de pré-diabetes, de diabetes, de hipertensão arterial, aumento do colesterol, do triglicerídeos, que é gordura no sangue, o aparecimento de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que nós chamamos de doenças metabólicas. E a consequência das doenças metabólicas são as doenças cardíacas e circulatórias, ou seja, o infarto e o AVC. Consequentemente, a morte prematura às vezes. Muitas vezes prematura em função dessa evolução precoce. Eu falei há pouco sobre idade e a gente conversa com profissionais da área da saúde e muitos dizem, Arivan, eu tenho ficado espantado com o número de jovens com diabetes tipo 1. Impressionante isso, Luiz. O que se deve isso? Assim, a gente não tem um aumento tão importante do diabetes tipo 1, que é o diabetes que ocorre na infância, na adolescência, idade adulta jovem, quanto o diabetes tipo 2. Mas um aspecto interessante, Arivan, é que os pacientes portadores de diabetes tipo 1, que tinham seu diagnóstico na infância, na adolescência, eles não tinham uma longevidade boa, né? Eles morriam precocemente em função das complicações do diabetes, principalmente complicações renais do diabetes. Só que hoje esses pacientes estão melhor controlados, eles estão evoluindo sem complicações, ou as complicações estão aparecendo mais tardiamente, e agora nós estamos nos deparando com complicações cardíacas e circulatórias, porque esses pacientes estão vivendo mais. Então, hoje a gente já faz a prevenção de doença cardíaca e circulatória também no diabético tipo 1, numa idade mais jovem. É importante falar sobre isso porque o jovem tenha consciência, né, de que é uma doença que pode ser evitada quando, naturalmente, não tenha um histórico familiar, mesmo que tenha, pode ser evitada, né, Luiz? Eu diria ao contrário, Arivan. O diabetes tipo 2 pode ser prevenido. Prevenido. O tipo 1 não. Um estilo de vida saudável, um peso saudável, atividade física regular, né? O diabético tipo 1 é uma doença adquirida. Ou seja, a criança, o adolescente, em função de uma infecção geralmente viral, pode ser uma infecção viral de vias respiratórias. E essa infecção, como pode evoluir para uma infecção na amígdala, evoluir para uma amigdalite, para o ouvido, uma otite, para os seios da face, uma sinusite, também pode evoluir para o pâncreas, causando uma pancreatite, onde ocorre uma destruição maciça das células que produzem insulina, as células beta do pâncreas, e onde desenvolve o diabetes tipo 1, que é mais agressivo e dependendo de insulina desde o início da doença. Legal. É importante a gente ouvir explicações de quem vive as novidades no tratamento dessa doença, ou dessas doenças, né? Porque o diabetes não é uma só, tem 2 tipos, e as consequências que a doença causa no conjunto, né, Luiz? No corpo humano como um todo, desde a visão até o dedo do pé. Nós vamos falar sobre isso também no próximo bloco. Lembrando que nós estamos conversando hoje com o Dr. Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista. Nós temos o apoio do Clube Social Saúde. Você já conhece o Clube Social Saúde?
Não, então conheça. Eu tenho certeza que você vai fazer aquilo que é o melhor. Se inscrever e participar do Clube Social Saúde. Ele funciona como uma associação das melhores marcas no que diz respeito à saúde e bem-estar. Telefone, se informe. Tenho certeza que você vai se inscrever nesse clube, Clube Social Saúde. Eu indico. Em nome também do Laboratório Jimenez, análises clínicas em primeiro lugar, da Clínica São Marcos Pneumologia. Se você ronca, tem apneia, procure quem entende do assunto. A única clínica especializada aqui no norte do estado em distúrbios do sono. Clínica São Marcos Pneumologia. E também em nome da Oceano. Destrua as ondas, não as praias. Intervalo rápido, programa Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios da TV da cidade do médico endocrinologista Luiz Antônio de Araújo. Se você quiser sugestionar um tema para que o programa possa abordar, nós temos aí os nossos endereços, o meu WhatsApp, você pode mandar a sua mensagenzinha ou então pelo nosso e-mail. Participe, sua participação faz a diferença. Doutor Luiz Antônio, muito se fala sobre alimentação saudável e a área da endocrinologia trabalha nisso também, né? A sua clínica lá tem também nutricionista, mas muitos procuram um endocrinologista. Depois, automaticamente, é um trabalho multidisciplinar. Mas a vida da gente é curta, eu quero comer, eu quero beber. Eu não quero fazer reeducação alimentar. Eu posso fazer uma reeducação alimentar e comer tudo o que eu quero e o que eu gosto? Eu acho que primeiro a gente tem que escolher o que a gente quer para a gente, não só a curto prazo, a curto, médio e longo prazo, certo, do ponto de vista de estilo de vida e do ponto de vista de longevidade, que eu sempre enfatizo, e qualidade de vida. Certo. Se a gente quer ter uma boa longevidade com qualidade de vida, a gente tem que ter uma alimentação saudável, atividade física regular, respeitar o horário de sono dentro do possível, horário de repouso e de lazer dentro do possível, ocupar a cabeça com coisas boas e, muito importante, se socializar. Agora, do ponto de vista alimentar, a gente não precisa deixar de comer as coisas que a gente gosta para ter uma alimentação saudável. Todos nós sabemos o que é prejudicial, todos nós sabemos o que é calórico. O alimento, quanto mais processado, quanto é menos saudável. Então a gente tem que procurar alimentos mais naturais, assim, ingerir uma quantidade de água razoável, né? Se alimentar de frutas, verduras, legumes. A gente pode optar por uma carne magra, frango sem a pele, peixe. Nós precisamos do cálcio através do leite, dos derivados de leite. Nós precisamos dos ovos, que são ricos são ricos em proteínas, né? Então, o que sobra são as guloseimas, né? O que é a gente comer bem? A gente comer com qualidade. Agora, se a gente quiser comer alguma coisa mais calórica ou que não seja tão saudável, comer como exceção, tem situações que a gente não tem como escolher. Tem situações que a gente tem muita vontade de comer alguma coisa diferente. Não está proibido de comer, só que a gente come como exceção e quando comer a gente come economizando, para poder comer sempre. Mas a regra é a gente ter uma base de uma alimentação mais saudável. Agora, não dá para a gente ter saúde, a gente beber de forma não comedida, a gente comer tudo que se acha no direito de comer. Quem morre pela boca é o peixe, não somos nós. Nós temos que ter responsabilidade na forma de nos alimentarmos. Até porque, doutor Luiz, falando de alimentação, falando de comer o que quer, voltando para o primeiro bloco, que era o diabetes. A tentação leva a pessoa, de repente, para a beira do abismo, né? Sim. A proibição
Não é legal. A proibição que leva muitas vezes aos desvios alimentares, a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, Arivan, é um desvio alimentar, ou seja, é uma força maior que a força de vontade do paciente. Então, nós temos pacientes que têm o que a gente chama em inglês craving, a gente tem a fissura. Ou seja, tem obsessão. Obsessão. A pessoa tem fissura por comer alguma coisa, comer um doce, comer um chocolate. Nós temos o comedor noturno, que também é um transtorno alimentar. Ou seja, tem pacientes que durante o dia não têm dificuldades para administrar a alimentação, chega no período noturno, começa a comer de forma descontrolada. Nós temos, inclusive, uma variante do comedor noturno, que é o comedor da madrugada. Tem pessoas que acordam de madrugada e vão para a geladeira para comer. Isso deixa bem claro, isso é uma doença. É doença, né? É Luiz? doença, isso tem que ser tratado como doença. A ansiedade pode levar a um desvio alimentar, porque situações de ansiedade geram uma certa insegurança. A pessoa, quando come, aumenta um neurohormônio chamado serotonina, que dá uma sensação de saciedade e bem-estar. Então, a gente tem que identificar esses tipos diferentes de comedores para a gente poder orientar o paciente. E o que leva a esse desvio alimentar, essa compulsão alimentar, nós podemos ter doenças que levam a essas alterações, mas muitas vezes o problema está na parte educacional. Então, submeter assim, a cobrança muito grande em relação ao peso, cobrança muito grande em relação à alimentação, muitas vezes submeter os pacientes a dietas muito rigorosas, dietas de moda, pode levar a essas alterações, mas quando se detecta hoje, a gente tem medicamentos específicos para tratar esses desvios alimentares. Tu falaste em dieta da moda, e aliás, existe uma gama de dietas que é dieta da batata doce, a dieta do frango, a dieta do que mais? Do carboidrato, a dieta do abacaxi, da lua. Qual é a melhor, Luiz? Na realidade, nada disso funciona. Não? Não. O que leva ao emagrecimento do paciente é uma reeducação alimentar. Não é dieta. Não é dieta, não é regime. Né? O que é uma reeducação alimentar? O profissional que vai orientar, ele avaliar quais são as preferências dos pacientes e ajustar uma alimentação respeitando os hábitos do paciente, buscando uma alimentação menos calórica, que nós chamamos de hipocalórica, e distribui essas calorias de maneira uniforme, de maneira regular entre carboidratos, proteínas e gordura. O que pode ser feito como estratégia, em alguns momentos, por exemplo, usar uma alimentação como estratégia. Uma alimentação low carb, ou seja, com pouco carboidrato, porque quando não tem carboidrato circulando no sangue, o organismo, para gerar energia, ele vai ter que quebrar a molécula de gordura. A gente chama isso de lipólise. O produto da quebra da molécula de gordura são os ácidos graxos livres, que se transformam em corpos cetônicos, daí o termo dieta cetogênica. Cetogênica. Os corpos cetônicos substituem o carboidrato como energia, não tem calorias, e eles dão uma sensação de saciedade, ajudando o paciente a controlar o apetite e a emagrecer. Mas isso se usa como estratégia durante períodos curtos para pacientes que precisam emagrecer. Mas, na realidade, assim, o paciente ele precisa seguir uma alimentação dentro de um processo de reeducação. Essas dietas de modismo não levam a resultados que sejam favoráveis para o paciente. Qual é o risco que uma pessoa corre de adotar uma dieta milagrosa, ela emagrece, daqui a pouco ela engorda? Daqui a pouco ela emagrece, daqui a pouco... O famoso efeito sanfona, qual o risco que ela corre? Isso. Hoje se sabe que esse efeito sanfona, quando essa variação é maior ou igual a 5 quilos para mais e para menos, pode ser mais prejudicial para o paciente do que o próprio excesso de peso. E, assim, quando se busca essas metas de redução rápida de peso, muitas vezes, e não se observa qualitativamente os nutrientes, o paciente pode ter deficiências de vitaminas.
e essas deficiências de vitaminas vão trazer prejuízos para o organismo do paciente. Isso, consequentemente, pode ocasionar, de repente, uma morte súbita? Não necessariamente morte súbita, né? O que pode causar morte súbita é uso de, já entrando em outra esfera, uso de androgênio, né? Uso de testosterona para fins de vigorexia, de ganho de massa muscular, massa magra. Ou seja, a gente tem visto isso em atletas de alta performance e tem visto também em pessoas que usam em academia, né? Anabolizantes para ganhar massa magra, que pode evoluir com morte súbita. Então as pessoas... aliás, esse tipo de medicamento, ele pode ser utilizado prescrito corretamente ou não é indicado? Não, não tem nenhuma indicação. A gente faz uma medicina baseada em evidências, baseada em estudos, onde se leva em consideração a eficácia do medicamento, onde se leva em consideração a segurança do uso dos medicamentos e não tem nenhum estudo que mostre segurança para usar anabolizante, testosterona, hormônio de crescimento para vigorexia, que é ganho de massa magra. Agora está em moda as mulheres usarem testosterona também para ganharem massa magra, o que tem acarretado vários problemas, como aumento de pelos, engrossamento da voz, engrossamento do pescoço, riscos de problemas de hepáticos, problemas de fígado, porque além de se usar um hormônio que não é adequado, não tem indicação, numa fase que a mulher está produzindo testosterona pelos seus ovários, pelas suas suprarrenais, se usam em doses inadequadas. Cavalares, como se nós... Muitas vezes, cavalares. Isso... Aliás, como o próprio termo, a gente vê pessoas usando anabolizante equino, que é um crime. Ou seja, absurdo, né, Luiz? Por indicação de pessoas que não são da área da saúde, onde principalmente adultos jovens que são mais suscetíveis a esse tipo de influência acabam usando com risco de prejuízo muito grande. Quando a pessoa ingere esse tipo de medicamento, ele fica no corpo e não sai tão facilmente. Você faz uma depuração depois, caso queira parar ou não, Luiz? Não, cada medicamento tem o que a gente chama de vida média, o tempo que o medicamento fica agindo no organismo. Então depende do medicamento, da dose e o tempo que usou os medicamentos. A testosterona, por exemplo, a pessoa usa uma vez, vê que deu resultado, ele quer usar mais e vai aumentando a dose. A consequência pode ser fatal. Nós temos casos de doenças do fígado importantes, casos de câncer de fígado, né? E casos de morte súbita. Realmente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de orientação. E veja bem, não são profissionais, não são endocrinologistas, profissionais que estudam a parte hormonal, que se aprimoram na parte hormonal, que indicam esses medicamentos, né? Infelizmente, geralmente não são nem profissionais de saúde que usam ou indicam esses medicamentos por um comércio negro que nem é controlado pelo sistema sistema público que é a Anvisa. Vende o produto, a consequência para quem compra e utiliza é dele. Quem vendeu não quer nem saber. É um jogo de ganha-perde. Ganha quem comercializa e perde quem usa. Quem usa. Agora, doutor Luiz Antônio, há uma comunidade muito grande no mundo hoje que não aderiu, ou seja, que jogou de lado o uso da carne, não come mais carne. Até que ponto isso é vantajoso para quem aderiu ao vegetarianismo? Não sei se é vegetarismo, existem nomes, né? Tem várias culturas, né? Não come carne. Isso é saudável? A carne vermelha magra, principalmente a carne branca, frango sem a pele, que a pele é gordura. Carne suína. O peixe. A carne suína, o lombo é uma carne magra, né? São carnes que são assim, a gente deveria fazer parte do nosso cardápio, porque nós temos 2 aminoácidos, né? Que são essenciais para o nosso organismo e que se encontram só na carne. Mas isso não impede da pessoa ser vegetariana ou seguir outro tipo de cultura.
não comer carne, mas aí essa pessoa tem que fazer a suplementação. Quem não usa carne, muitas vezes evolui com anemia por falta de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva, deficiência de 2 aminoácidos, que é o linolênico e o aracdônico, são 2 aminoácidos essenciais, importantes para o organismo. Então, quem faz essa opção tem que ser acompanhado para eventualmente fazer suplementação e não ter prejuízo. Mas esse suplemento tem que ser bem orientado. Orientado a quantidade exata, não pode ser mais nem menos. Orientado por profissional da área de saúde, ou a nutricionista também pode dar essa orientação. Agora, doutor Luiz Antônio, o carboidrato, você falou há pouco que o carboidrato ele é essencial para a manutenção do nosso organismo, ou seja, do nosso corpo como um todo. Existe uma quantidade ideal do consumo de carboidrato por dia? Eu, por exemplo, pão branco eu praticamente bani da minha dieta há muito tempo, da minha reeducação. Eu uso pão integral, com grãos. Lá, de vez em quando, eu como uma fatiazinha de pão branco para não perder. A gente que é filho de alemão, aquele famoso pão de batata. Você comeu muito, né, Luiz? Sim. Lá em Timor. Pão de batata, pão de aipim. Pão de aipim é bom, né? Sim. A gente não consegue... Aí vai lá na casa de um colono, de um alemão, aquela bacia de queijinho branco, um pote de melado e aquele pão na mesa. Não tem como tu não comer, né, Luiz? Aí depois, dá-lhe malhar para queimar. Qual é a quantidade ideal de carboidrato que a gente tem que consumir por dia? Ser humano normal. Esse cálculo, Ivan, ele deve ser individualizado, mas a gente usa em torno de carboidrato, pode ser usado em torno de 35% mais ou menos do valor calórico total. Né? Mas assim, do ponto de vista prático, a gente tem que consumir pelo menos, no mínimo, 3 porções de carboidrato. 3 porções de carboidrato. O que é uma porção de carboidrato? Da família dos pães seria uma unidade. Um pão francês. Ou uma fatia de pão. Uma fatia? O leite tem carboidrato, seria um copo de leite. Também tem carboidrato? Tem carboidrato. As frutas têm carboidrato, seria pelo menos uma porção de fruta. Qual é que tem mais carboidrato, Luiz? Isso depende, assim, cada nutriente tem uma quantidade maior ou menor de carboidrato, tá? Mas os carboidratos mais importantes são os pães, o leite, as frutas, e os carboidratos de refeição principal, arroz, feijão, batata, aipim, cará, farinha, farofa, macarrão, polenta, tudo isso tem carboidrato. Tá? Então tem que ter tem que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio entre carboidrato, proteínas e gordura. Nós também precisamos de gordura, sim, mas de preferência a gordura que a gente chama de saturada, que é uma gordura, aliás, poliinsaturada, que é a gordura boa. A gente tem que evitar a gordura saturada, que é a gordura aparente, a gordura animal. Aquela gordura da fatiazinha da picanha. Aquela gordura tem que ficar longe. Tem que ficar longe? Aquela gordura tem que ficar longe. Não é boa? Nem para olhar. Mas aí é ruim, né? O cara vai lá, olha aquela picanha, a carne é 90%. Só aquele filetezinho. Isso, aquela não gordura. Não é bom aquilo? Não, aquela gordura é do mal. Aquilo faz mal para a gente? Aquela é do mal. Tem que evitar. É a gordura saturada, então é uma gordura muito prejudicial. E a gordura mais prejudicial ainda é a gordura que a gente chama gordura trans. Tem nos produtos hoje, né? A gente encontra em alguns produtos, por exemplo, a pipoca de micro-ondas. Sério? A bolacha recheada, né? Algumas guloseimas. Então, nós temos produtos, vários produtos que são ricos em gordura trans. Essa gordura realmente é a gordura artificial, é a gordura mais prejudicial. Eu, lá de vez em quando, como uma pipoquinha de micro-ondas, que é gostosa, né, Luiz? Mas agora eu não vou diminuir. Mas como a gente comentou, se comer de vez em quando, não for sempre, como exceção, não comer muito, não tem problema. Não tem problema. O importante não pode ser consistente. O importante é equilibrar e, junto com isso, fazer atividade física. Que é fundamental. Muito bem, o programa de hoje está conversando com Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista, presente aqui nos estúdios da TV da Cidade, Canal 20. Nós temos um intervalinho rápido. No próximo bloco vamos falar sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo. Você já ouviu falar dessas duas doenças? Não? Então vai ser um bate-papo muito legal. Tenho certeza que você vai aprender muito com o Dr. Luiz Antônio sobre como prevenir, como tratar e como até evitar, se há como evitar essas duas doenças. Em nome do Clube Social Saúde, da
do nosso laboratório Jimenez, da Oceano e da São Marcos Pneumonologia. Intervalinho rápido, o programa volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. O tempo passa rápido, estamos no último bloco, hoje conversando com Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista. Doutor Luiz, esse é um tema que você, como especialista, todo dia deve receber alguém com um distúrbio de hipo ou um distúrbio de hiper. Vamos começar com hipo, que vem de hipopótamo, né? Por que hipotireoidismo? Na realidade, a tireoide é uma glândula, como nós vamos ver, que fica no pescoço, e a função principal da tireoide é produzir os hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. Uhum. A matéria-prima para a produção dos hormônios da tireoide é o iodo. O nosso sal hoje é iodado para não faltar iodo para a produção de hormônio da tireoide. Mas só um detalhe, desculpa interrompê-lo. Sal tem iodo, mas a gente tem que moderar no sal? A gente tem moderado sal, mas mesmo moderando o sal, a gente vai comer a quantidade necessária de iodo para a produção de hormônio tireoide. Certo. Antigamente, Arivan, os pacientes não tinham acesso, não tinham esse sal iodado, se usava sal grosso em algumas regiões. Uhum. E como faltava iodo, acontecia pela falta de iodo, a glândula ter que trabalhar mais, havia um aumento da glândula que a gente chama de bócio. Bócio. Todo aumento da tireoide nós chamamos de bócio. Se via senhoras, né, com o pescoço. Isso, aquelas bolas no pescoço. Hoje a gente não vê mais esses casos porque se usa o sal iodado. Ô Zé, temos a primeira foto do hipotireoidismo. Se colocar na telinha para quem está em casa nos acompanhar. E nós vamos falar, isso é do hiper, né? Depois nós voltamos a falar do hipo. Certo. Sinais do hipotireoidismo, Luiz. Tá bom. O hipotireoidismo, então... Ali está a glândula que você falou. É a glândula tireoide. Os sinais do hipotireoidismo em função da diminuição da produção de hormônio tireoide. Certo. Então, se a gente fizer um paralelo com a velocidade do carro, a nossa tireoide deveria estar trabalhando a 80 km por hora. Certo. No hipotireoidismo, a tireoide vai estar trabalhando a 40, 50 km por hora. Mais lento. Fica tudo mais lento. Então, diminui o funcionamento do intestino, né? O paciente pode aumentar de peso, o raciocínio fica mais lento, o paciente fica mais sonolento, a pele fica mais seca, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, e o paciente tem mais sensibilidade ao frio, porque o hormônio tireoide também ajuda a controlar a temperatura do organismo. Então, o paciente que tem hipotireoidismo, ele sente mais frio. Tá? A causa mais comum do hipotireoidismo é uma infecção na tireoide, como a gente chama de tireoidite crônica. Tá? Que destrói as células que produzem hormônio tireoide, e em função dessa destruição diminui a quantidade de hormônio tireoide. Então aí nós temos uma glândula normal, né? E assim, quais são os pacientes que têm risco para desenvolver o hipotireoidismo? São aqueles pacientes que têm antecedente familiar de hipotireoidismo. A mãe teve. Pode ser familiar, pode ser hereditário. São aqueles pacientes que se submetem a algum tipo de grau de radiação. Se a gente lembrar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki, né, em função da bomba atômica, surgiu muitos casos de hipotireoidismo e de câncer de tireoide, em função da radioatividade. Posteriormente também, em Chernobyl, nós tivemos um acidente, surgiu muito hipotireoidismo e surgiu muito câncer de tireoide em função da radioatividade, né? O paciente que é submetido, tem câncer de tireoide, ou tem um nódulo de tireoide, tem que fazer a cirurgia, tem que tirar a tireoide, também pode evoluir com hipotireoidismo, tem que ser tratado, tá? Então, são causas do hipotireoidismo. Hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode ter alguma ligação com o diabetes, Luiz? Não, não tem nenhuma relação direta com o diabetes. Mas nós temos situações que
existe uma coexistência de hipotireoidismo e diabetes. Se trata as duas coisas de forma independente. Mas isso não quer dizer que quem tem hipotireoidismo pode desencadear a doença. Não tem mais risco de desenvolver diabetes, quem tem diabetes tem mais risco de desenvolver hipotireoidismo, não. Tem cura definitiva quando há um distúrbio da glândula tireoidiana? Se descobre, se trata... Não, acaba? A partir do momento que a pessoa tem um hipotireoidismo, uma doença definitiva, é muito fácil de ser feito o diagnóstico, muito fácil de ser tratado, né? É a reposição hormonal mais simples, mais segura, mais fácil de ser feita. O único inconveniente é que o paciente vai ter que fazer a reposição hormonal até na missa do 7º dia. Ou seja, a gente brinca com o paciente. É porque tem que tomar sempre o hormônio da tireoide. Essa doença só acontece em mulheres ou em homens também? Pode afetar homens e mulheres, mas é mais frequente em mulheres, principalmente acima dos 40 anos de idade. Por quê? Porque o período que ocorre mais a tireoidite, que é a causa mais comum do hipotireoidismo. A tireoidite é ocasionada por uma inflamação na tireoide? É causado pelo próprio organismo. Pelo próprio organismo? Ou seja, por um lapso do sistema de defesa do organismo, o organismo deixa de reconhecer a tireoide como a estrutura própria dele. Ele lança a mão dos glóbulos brancos, dos leucócitos, transforma em anticorpos. Esses anticorpos vão destruindo as células que produzem o hormônio tireoide, lenta, gradual e progressivamente, até desenvolver o hipotireoidismo. Então a gente chama de doença autoimune, causada pelo próprio organismo. Então quem tem a doença tem que tratar até o último dia. Quem tem o hipotireoidismo tem que tratar até no último dia de vida. Hormônio dependente. É hormônio dependente. E esse hormônio não causa outro problema, Luiz? Não, é porque é uma reposição fisiológica, não tem efeito colateral, só vai ter alguma manifestação clínica se tiver refazendo a reposição e tiver com falta de hormônio, daí tem que ajustar, ou tem excesso de hormônio, tem que ajustar. O hipotireoidismo, uma dose ajustada, não causa absolutamente nenhum problema para o organismo. O que tem a ver o hipotireoidismo com a entrada na menopausa? A menopausa é uma falência da falência dos ovários, onde diminui a produção dos hormônios femininos, com a sintomatologia própria do climatério e da menopausa, quando cessa a menstruação. E também é uma faixa etária que ocorre uma maior frequência de hipotireoidismo. Então pode coexistir a menopausa com o hipotireoidismo, mas são interdependentes também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem relação direta uma com a outra. Saindo do hipotireoidismo, vamos entrar no hipertireoidismo. Qual é a diferença do hipotireoidismo para o hipertireoidismo? Isso, então é exatamente o contrário. Existe um aumento da produção de hormônio tireoide que se chama hipertireoidismo. Então, o organismo deveria estar andando 80 por hora, vai andar a 100, 120 por hora. Acelera. Acelera. Então, vai ter aumento da frequência cardíaca, o paciente vai ter palpitações, vai ter tremor, o paciente vai ter mais sudorese, vai ter diarreia, emagrecimento. E um dado assim, importante, que o hipertireoidismo ele pode afetar a vista. Uma doença chamada exoftalmia, onde os músculos que ficam por trás da órbita... Essa foto aí, Luiz. Essa foto aí. Empurra a órbita para frente, o olho fica arregalado, né? Ou seja, e tem casos graves onde o paciente corre o risco, inclusive, de perder a visão. Ou seja, vai ter que retirar o... Não, se faz o tratamento clínico do hipertireoidismo, ou tratamento com radioiodo, né? Ou, eventualmente, situações de exceção, cirurgia, tá? E esse aumento dos músculos que ficam por trás da órbita, eles acabam reduzindo também. Se não houver uma redução, pode ser feita uma cirurgia corretiva posteriormente. Agora, doutor Luiz Antônio, o hipertireoidismo, você falou que há uma aceleração da máquina. Isso. Isso causa emagrecimento ou não? Sim, porque aumenta o metabolismo.
E é uma das causas de emagrecimento. A pessoa emagrece, fica muito magra, come, mas não engorda. Não engorda, come mais e não engorda. Esse tem uma vantagem. E a gente tem que estar atento, e pacientes idosos muitas vezes têm um emagrecimento, não se sabe a causa. Uma das causas é o hipertireoidismo. O hipertireoidismo se trata também com hormônio ou não? Não, se trata com o que a gente chama antitireoidiano. São medicamentos que vão diminuir a produção de hormônio da tireoide. A partir de que idade o hipertireoidismo pode ocorrer? Da mesma faixa do hipo ou não? Ele é mais comum depois dos 40 anos de idade, mais comum nos homens que nas mulheres também, mas pode ocorrer em adulto jovem, também ocorre. A questão nós falamos há pouco sobre o hormônio, a reposição do hormônio masculino. Pode ser aplicado para o homem, nesse caso, se ele tiver o hipertireoidismo, não? Não, o paciente que tiver disfunção da tireoide, tanto hipo como hipertireoidismo, primeiro deve controlar, fazer o tratamento da diminuição da produção, do excesso da produção, para depois pensar em eventual, se o paciente tem deficiência de hormônio masculino, quando tem indicação de fazer reposição de testosterona, ou algumas mulheres que possam ter indicação de fazer reposição fisiológica natural de testosterona, certo? Se faz depois de controlar a função da tireoide. Uso de cigarro para quem tem tanto hipotireoidismo como hipertireoidismo. Qual a importância, Luiz? O cigarro é indefensável em qualquer situação. Como assim? Ele é prejudicial para para a parte circulatória, ele é prejudicial para a parte pulmonar, aumenta o risco de câncer. Não tem como defender o uso do cigarro. Ele é indefensável. Né? Então, assim, ele vai fazer mal para o paciente que não tem disfunção da tireoide, vai fazer mal para quem tem hipotireoidismo, para quem tem hipertireoidismo. Né? Se faz uso socialmente, mas é muito prejudicial para a nossa saúde. Quem é diabético, voltando ao primeiro bloco lá, e que fuma e usa o medicamento, o medicamento tem a mesma eficácia daquele que fuma e para aquele que não fuma, Luiz? O medicamento tem a mesma eficácia, Arivan, mas como o cigarro ele agride as artérias, principalmente a microcirculação, as artérias coronarianas, as artérias renais, as artérias da retina, e o diabetes também faz esse tipo de agressão, certo? Paralelamente, nós temos daí duas fontes de agressão às artérias. A gente sempre, o profissional médico, endocrinologista, sempre deve desestimular o paciente em relação ao tabagismo. Ou seja, a gente sempre deve estimular o abandono, a parada do tabagismo. Ou seja, cigarro. Se o diabetes já é um causador de um transtorno, o cigarro vai se associar a ele. Ele vai potencializar esse efeito. E isso não é legal. Isso coloca o paciente em risco de complicações e até de complicações cardíacas e circulatórias. Nós estamos quase no final do programa, o tempo passa rápido, que a conversa é boa, Luiz. Qual a importância da atividade física para quem tem hipotireoidismo, hipertireoidismo e para quem é portador do diabetes? Bom, em relação à tireoide, o paciente que tem hipertireoidismo, como o metabolismo está muito aumentado e o coração ele está com a frequência cardíaca alta, muitas vezes o paciente tem uma frequência cardíaca de 120, 130 batimentos por minuto, esse paciente que está com hipertireoidismo ativo não é recomendado fazer atividade física, que pode desencadear um pico de hipertensão arterial ou uma arritmia cardíaca. Em relação ao hipotireoidismo, o paciente ele não vai ter a mesma disposição para fazer atividade física. Agora, não é contraindicado e é benéfico para o hipotireoidismo. Para o paciente diabético, faz parte do tripé do tratamento. Faz parte? Alimentação saudável, atividade física e a medicação. Porque quando a gente faz atividade física, o músculo vai precisar de energia. O organismo vai lançar mão do carboidrato, do açúcar que está aumentado no sangue, joga no músculo, né? Ele é armazenado na forma de glicogênio e esse glicogênio é quebrado para gerar energia para a atividade muscular. Então,
quando o diabético faz atividade física, ajuda a reduzir o açúcar no sangue e a controlar o diabetes, além de todos os benefícios circulatórios e cardiovasculares da atividade física. Outro detalhe, mais um minuto, quem usa medicamento prescrito pelo médico para tratar diabetes, é importante ele respeitar o horário para ingerir o alimento, Luiz? Sem dúvida, o horário ele é muito importante, o médico tem que estar atento em orientar o paciente na tomada de seus medicamentos. O paciente diabético muitas vezes toma 2, 3 medicamentos para o diabetes, toma 2 ou 3 medicamentos para pressão, para hipertensão arterial, toma remédio muitas vezes para o colesterol, muitas vezes remédio para o ácido úrico. O paciente já teve evento, tem que tomar anticoagulante. Então, a gente tem que cuidar muito em ajudar o paciente a se organizar na tomada, nos horários certos, da maneira certa desses medicamentos, para ter o benefício. E lembrando que o melhor tratamento para o paciente com doença crônica é aquele medicamento que o paciente vai tomar. Ou seja, não adianta a gente prescrever um medicamento que o paciente eventualmente não possa adquirir por questão financeira, que ele não vai tomar. Não adianta a gente prescrever um medicamento que o paciente tem resistência. Então, o melhor medicamento é aquele que o paciente efetivamente vai utilizar. Usar direitinho na hora que tem que tomar, não esquecer de tomar. Não tomou hoje, amanhã toma 2 doses. Isso. É o correto, Luiz? Não, a gente não faz essa compensação. Hoje, assim, a gente fala em adesão ao tratamento, né? É importante que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento. E hoje tem vários medicamentos que eles são combos. Então, nós temos hoje num determinado medicamento, num determinado comprimido, 2 ou 3 medicamentos que o paciente toma uma vez por dia, ao invés de tomar 3, 4 vezes por dia. Então, quanto menor o número de medicamentos, maior a adesão do paciente ao tratamento. Muito bem, foi muito legal conversar com você, Luiz. Foi um prazer. Convite para uma outra oportunidade, grato pela sua presença. Eu que agradeço. Sucesso ao amigo. Muito obrigado e sucesso ao programa. Muito obrigado a você. Vocês que são os astros do programa. Obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima oportunidade. O programa de hoje conversou com Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista. A você um grande abraço, uma boa semana. Nós te vemos semana que vem. Até lá. Tchau. E não esqueça, faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Até a semana que vem. Tchau.